Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nesta tarde quero estudar com vocês o capítulo 15 de 1 Coríntios, que trata da ressurreição. Capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Porquanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Por enquanto até aqui. Vamos ver um pouquinho da cidade de Coríntios. Na época de Paulo, a cidade de Coríntio tinha uma população estimada em 250 mil cidadãos livres, cerca de 400 mil escravos. Eu tinha lido outro comentário que falava que tinha em torno de 800 mil habitantes na cidade de Corinto na época de Paulo, entre os quais 400 eram escravos. Devido à sua localização geográfica, constituía-se de uma faixa de terreno ligando a península ao continente, com pleno acesso ao mar Mediterrâneo. Era uma encruzilhada para viajantes e comerciantes de todas as partes do mundo. Seus dois importantes portos eram Cencreia, cerca de 10 km a leste do Golfo Sarônico, e Lecaião, aos 2 km a oeste, no Golfo de Corinto, que faziam da cidade porto estratégico e obrigatório de abastecimento de descarga de navios. Abastecimento e descarga de navios. O comércio era um dos mais exuberantes do Mediterrâneo. A cultura cosmopolita, cultura de mundo, de cosmo, muita gente, e a imoralidade sem limite faziam parte da região local como forma de expressão e culto aos deuses helênicos. Corinto abrigava 12 grandes templos, sendo que um dos mais infames era dedicado a Afrodite, deusa grega do amor. Mais de 1000 mulheres eram escolhidas todos os anos para oferecerem os seus corpos aos homens como oferenda religiosa. Aliás, para você ter ideia, isso era uma obrigatoriedade no mundo greco-romano da época.
A mulher, pelo menos uma vez na vida, tinha que oferecer o seu corpo no templo da deusa Diana. E nesse templo da deusa Diana, mais ou menos direto, 1000 prostitutas cultuais ou sacerdotisas praticavam o sexo para arrecadar fundos para manter o templo. Tá? Era uma forma de adorar aquela deusa da fertilidade, a Afrodite. Então isso era comum lá entre os romanos e gregos daquela época. A cidade de Corinto, ela foi parcialmente destruída pelos romanos no ano 146 a.C., mas em 44 a.C. ela foi reconstruída como uma cidade romana. Corinto prosperou muito. Foi a capital da Grécia romana, habitada principalmente por homens livres e judeus, certo? Então nós temos como introdução aqui, e agora vamos para o capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário tendes crido em vão. Bom, a gente sabe que lá em Romanos, Paulo escreveu no capítulo 1, do versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. E ele diz, por meio do qual, tá? Sois salvos desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anuncieis, caso contrário tendes crido em vão. A grande dificuldade do mundo greco-romano eram as filosofias vindas daqueles ditos filósofos. Uma coisa que nós vamos abordar aqui e dar ênfase é a questão da ressurreição, que esse capítulo trata de ressurreição. E ressurreição para os filósofos era uma palavra que não existia, impossível ressuscitar. Tá? Então, até o apóstolo Paulo cita, escrevendo, se não me engano, a Timóteo, diz que ele não devia se ater às vãs filosofias. Então, por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, ao evangelho. Se você se apegar ao evangelho e às filosofias vindas dos filósofos, você vai confundir. Então você não vai ter convicção. Então não tem salvação. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham morrido, ou adormecido, né? Mais tarde apareceu a Tiago e também a todos os apóstolos. Aqui Paulo está dando testemunho das aparições de Cristo pós sua morte na cruz. Cristo ressuscitou, então por isso ele apareceu. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Esse era o conceito que Paulo tinha dele mesmo, né? Devido ao fato dele ter sido um perseguidor, né? Ele se considerava o menor dos apóstolos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. E se você quer saber como ele trabalhou, é só ler os sofrimentos de Paulo quando ele escreve aos Coríntios. Tudo que ele passou, as varadas, os açoites, os naufrágios, as perseguições, os perigos de assaltos, os perigos de patrícios, os perigos no deserto, a fome, a necessidade. Então, quando ele diz que trabalhou muito mais que os outros, ele de fato trabalhou muito mais que os outros. E se nós temos aqui hoje uma forma de eclesiológica, uma forma de organização da igreja, nós devemos ao apóstolo Paulo. Ele escreveu. Foi ele que em suas cartas paulinas, escrevendo para os seus discípulos, seus filhos amados, como ele chamava Timóteo e Tito,
tá? Que foram sucessores, que foram pessoas que continuaram o trabalho do apóstolo Paulo depois, inclusive no pastoreio e no ensino. Tá? Ele diz como é que deveria funcionar a igreja cristã, pelo menos a igreja física, né? Então eles de fato sofreu muito mais que os outros. Versículo 11: portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ele está dizendo, olha, nós pregamos a ressurreição. Tá? Nós cristãos pregamos a ressurreição. Tá? E é isso que vocês devem crer. Não é na filosofia dos gregos, não é na filosofia platônica, não é na filosofia de Epicuro, não é na filosofia de Sócrates, não é na filosofia de Aristóteles, não é na filosofia desses filósofos. Nós pregamos ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Então é isso que vocês devem crer. Ressurreição do latim significa resurrectio, do grego anastasis. Significa literalmente levantar ou erguer, voltar à vida. A ressurreição é considerada por muitos teólogos como base para o cristianismo. E Jesus, segundo a Bíblia, ressuscitou pessoas. Por exemplo, a famosa ressurreição de Lázaro, que já estava há 4 dias morto. A filha de Jairo, que também foi ressuscitada por Cristo. Tá? Então, Cristo ressuscitou pessoas no seu ministério. E ele próprio ressuscitou, e muitos outros ressuscitaram depois. Então, a ressurreição é uma doutrina do cristianismo. É isso que Paulo está dizendo. A ressurreição de Cristo é real. Primeiro ponto, do versículo 1 até o versículo 11. Segundo ponto que a gente pode analisar, segundo a divisão da Bíblia King James, do rei James, a partir do versículo 12, ele fala que nós também ressuscitaremos. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Então, Paulo está dizendo, se não houve ressurreição, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, que esperança há para nós de ressuscitarmos? É o que Paulo está dizendo. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas. Na língua grega é pseudo-martírios. Pseudo é falsa, mentirosa, e martírios é testemunha, não é? Por isso, quando a gente fala aí, as pessoas, eu serei testemunha de Jesus Cristo, eu testemunharei acerca da palavra, acerca de Cristo, eu até fico olhando para a pessoa, porque eu sei o significado original da palavra testemunha. É martírios, e martírios na língua grega é martírio, e martírio é derramar o sangue por uma causa. Então, do 1º até o 3º século da igreja, ou pelo menos ser cristão era sinônimo de morte. Então, de fato, eles eram testemunhas, porque eles morriam pela causa do mestre. Hoje, não creio. Não creio mesmo. Então, para me ser testemunha hoje, no real significado da palavra, na raiz etimológica da palavra, é derramar o sangue pela causa do mestre. Século 21, pós-modernidade, igreja morna, será que derramamos o nosso sangue pela causa do mestre? Acredito que não. Mas o que Paulo usa é um jogo de palavras aqui também. Ele usa a lógica, né? Ele fala assim, isso é lógico que eu estou dizendo para vocês. Se ele não ressuscitou, nós não ressuscitamos. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E ele ressuscitou. Se ele ressuscitou e nós temos prova disso, nós também ressuscitaremos. Até o versículo 19, então, ele está usando uma lógica. Pior, versículo 15, que seremos considerados falsas testemunhas, porque nós vamos ser pseudo-martírios. Porque testemunhas de Deus. Porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Tá? Então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. É inútil, é vã.
e continuais a viver em vossos pecados. Não houve remissão, não houve purificação, continuais em pecados. Sendo assim também os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O que Paulo quis dizer com isso? Bom, nós temos que entender um pouco de filosofia, tá? Olha só, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É assim? Deixa eu pegar mais algumas coisas que eu anotei aqui, para a gente dar uma lida. Praticamente todos, se não todos, os filósofos gregos, tá? Isso foi difundido principalmente por Platão, eles não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam na reencarnação, tá bom? A reencarnação não é só um princípio oriental de segmentos religiosos orientais, mas também ocidentais. Então eles acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam que o homem reencarnava, ia reencarnando, e havia a possibilidade até de reencarnar em um animal. Isso é um pensamento bem budista, né? Inclusive tem uma frase budista que diz que não mate essa mosca porque nela pode estar a alma de tua avó. Tá? Isso aí é um provérbio budista. Então eles acreditavam até na reencarnação em animais. Então eles acreditavam que o homem ia reencarnando até chegar a uma perfeição, para ir para um lugar determinado. Então esse era o pensamento grego. Reencarnação, não ressurreição. Tá bom? A gente entende muito isso aí, de fato isso aí, quando vai lá para Atenas. Atenas ficava a 80 quilômetros de distância de Corinto. E se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 17, quando Paulo chega em Atenas e fica esperando os seus cooperadores, ele dá uma passeada no centro de Atenas, era uma cidade grandíssima também, na época capital da Grécia, que tinha muitos deuses desconhecidos, que sugerem os escritores da época que tinha em torno de 30 mil ídolos apenas em Atenas. Então era mais fácil encontrar um ídolo do que encontrar um homem na cidade de Atenas. Então quando Paulo começa a caminhar pela cidade de Atenas, ele encontra uma placa, um altar com o seguinte dizer: ao Deus desconhecido. Então, fazendo uso daquela frase, ele começa a pregar Cristo e a ressurreição, apresentando para eles aquele Deus que eles não tinham conhecimento. Ele começa a falar sobre Cristo e a ressurreição. Eles até no primeiro momento acreditaram que Paulo falava de deuses, porque eles acreditavam que era um casal de deuses, era Cristo e a ressurreição, porque a ressurreição é um nome, Anastácias é um nome de origem feminina na língua grega. Então, Christos, Anastácias e Anastácias significava Cristo e a ressurreição. Então, eles acreditavam que era um casal de deuses. Mas Paulo continuou depois falando para eles sobre ressurreição. E para a gente ter ideia, alguns filósofos começaram a questionar o que Paulo estava falando. Tá? E aqueles filósofos, eles pertenciam a duas escolas da época. A escola epicurista, certo? E a escola de Zeno, os estoicos e os epicuristas. Os epicuristas, eles seguiam a escola de Epicuro de Samos. Epicuro de Samos, ele viveu do ano 341 ao ano 270 a.C. Ele é o criador da famosa tese do prazer, a tese grega do prazer, o amor ao prazer, da onde é oriunda a palavra hedonismo, o amor ao prazer. É claro que no tempo de Paulo, essa filosofia de Epicuro tinha sido distorcida. Na época de Epicuro, ele acreditava que a gente tinha que fazer usar a sabedoria e ver o que era melhor. Exemplo para você ter ideia.
Você parece uma mulher bonita e te dá uma certa chance de chegar nela e conversar com ela e ficar com ela, e você é uma pessoa casada, um homem casado, tá? Ou ao contrário, uma mulher casada que um homem casado te dá uma oportunidade de ficar com ele, você tem que pensar, aquilo vai ser bom? Vai ser bom. Vai ser bom no momento. Mas depois vai ser ruim, porque a pessoa é casada. Então você vai entrar em atrito com a tua esposa, possivelmente vai perder teu casamento, vai perceber que aquilo foi só um momentâneo, então não foi bom. Aquilo é bom agora, mas não é bom depois. Então Epicuro sempre, ele pensava no hoje e no amanhã. Então pode ser bom hoje, mas não vai ser bom amanhã. Não vai ser uma coisa boa continuamente. Então eu deixo isso de lado. Então ele pensava nesse tipo de prazer. Então eu vivo uma vida regrada, buscando as coisas que me dão prazer, mas coisas de fato que me dão prazer. Não coisas que me dão prazer hoje, mas que me prejudicam amanhã. Exemplo, sou diabético. Eu não resisto a um belo bolo de chocolate. Mas o bolo de chocolate vai ser muito bom para mim agora. Mas será que vai ser bom para mim depois que a minha glicemia subir lá em cima? Então eu tenho que colocar isso aí numa balança e pesar. Vai ser bom? Então é melhor não comer. Então vai ser bom para mim não comer. Então é assim que trabalhava Epicuro. Eu vou ter prazer em viver uma vida sem comer o bolo. Mas no tempo do apóstolo Paulo, eles tinham distorcido de tal forma essa filosofia grega, que eles davam muita ênfase para o amor ao prazer, principalmente ao prazer sexual. Era dane-se, importa que seja bom para mim no momento, o resto não quero saber. Porque eles acreditavam que a vida, que o corpo não servia para absolutamente nada. Que na verdade o corpo era uma prisão da alma. Então eu vou viver da melhor maneira possível agora. Então por isso esse princípio hedonista, né? Distorcido obviamente na época do apóstolo Paulo. Então eles não acreditavam na ressurreição. E também nós temos os estoicos, né? Seguidores de Zeno, filósofo 340 a 265 a.C., criador da filosofia da vida natural. Eles eram panteístas, eles diziam que Deus estava em todas as coisas. Deus está na árvore, logo a árvore é um Deus. E nós temos hoje pessoas que têm esses princípios panteístas, que andam abraçados em árvores, captando, sugando a energia de Deus da árvore, ou a energia da árvore Deus, tá? Que não é diferente. Então, ambas essas linhas filosóficas não acreditavam na ressurreição, como nenhum filósofo grego. Acreditavam na reencarnação, mas na ressurreição não. Então, quando Paulo começou a falar de fato que Cristo ressurgiu e ressuscitou, ele disse, não, vamos deixar para te ouvir outra hora, sobre esse assunto da ressurreição nós vamos te ouvir outra hora, deixa para lá. Outra hora a gente se encontra aqui no Areópago e te ouve. Então, era estranho para o mundo greco-romano a ressurreição. Então, por isso, Paulo, para essa cidade greco-romana, chamada Corinto, Paulo traz um capítulo inteiro sobre ressurreição. Tá? E deixando bem claro para eles, Cristo ressuscitou. E ele diz, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas nessa vida, isso era um pensamento filosófico, hedonista. Eu quero ter prazer agora porque terminou, morreu, a alma tudo bem, a alma é outra esfera, o corpo acaba agora, então eu quero ter prazer agora. Se a tua esperança em Cristo é só nessa vida, tu é o mais miserável de todos os homens. Porque todo ser humano, e para terminar agora, porque nós vamos dividir essa parte de ressurreição numas 2 ou 3 partes, quero falar com vocês ainda, o cristão é cônscio, tanto os dicotomistas quanto os tricotomistas. Os dicotomistas acreditam em 2 partes abstratas juntas, tá? Corpo e espírito, corpo e alma, e uma parte física, corpo. E os tricotomistas acreditam nas 3 partes separadas, corpo, alma e espírito separados. Eu particularmente sou tricotomista, deixo bem claro, ok? E entendo também da seguinte maneira, o corpo volta por pó, nós temos 16 elementos químicos da terra no nosso corpo. O espírito, o pneumo, o sopro, o ruá de Deus, volta para Deus, independente se a pessoa é salva ou não. E a alma que foi vivificada por esse sopro de Deus, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é bíblico, tá? E o evangelho que Paulo estava dizendo e pregando para os coríntios era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que cria.
E ele dizia: este evangelho te dá vida, este evangelho te ressuscita, esse evangelho te dá vida. Morre o corpo, mas você que é uma persona, que é uma personalidade, que é uma alma dotada de faculdades, você permanece. E se tiver aceitado Cristo, se tiver este evangelho na tua vida, você vai morar com ele sim, porque Cristo ressuscitou. Então você não tem que esperar em Cristo só nessa vida. Se você fizer isso, você é o mais miserável de todos os homens, porque Cristo ressuscitou e você também vai ressuscitar. Que Deus te abençoe. No nosso próximo encontro, continuaremos falando do capítulo 15 de Coríntios, a partir do versículo 20, a ressurreição dos cristãos. Deus te abençoe.